Olá, meu nome é Dalila Marques Lemos, eu sou orientanda do professor Pedro Augusto Rexmeni no programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. Então, juntos nós apresentamos ao primeiro seminário o seguinte trabalho: o pensamento de Paulo Freire nas diretrizes curriculares nacionais, DCN, para o curso de graduação bacharelado em enfermagem. O objetivo geral foi refletir sobre o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire na proposta de alteração das diretrizes curriculares nacionais, DCN, para o curso de graduação bacharelado em enfermagem, aprovada pelo Conselho Nacional de Saúde. Então, essa pesquisa justifica-se também pelo fato da atual DCN do curso de bacharelado em enfermagem, conforme resolução número 3 de 2001. Então, já é uma resolução que tem 20 anos e ela vem passando por esse processo de discussão e debate em várias instâncias, tanto da área da saúde quanto da área da educação. E as DCNs constituem-se no caminho curricular, pedagógico, político e filosófico para a formação de enfermeiras e enfermeiros no território brasileiro. Então, é um dos documentos que norteia a formação curricular. Estudos na área de educação e enfermagem, além disso, demonstram que o pensamento de Paulo Freire norteia práticas educativas na área da saúde. A metodologia utilizada buscou-se olhar para a resolução número 573, de 31 de janeiro de 2018, do Conselho Nacional de Saúde, que aprovou o parecer técnico número 28, no mesmo ano, contendo as recomendações dessa instituição de saúde, a proposta de alteração da diretriz curricular nacional para o curso de enfermagem. Então, além disso, nós procuramos conhecer mais o pensamento de Paulo Freire, partindo das seguintes obras, das leituras das seguintes obras: Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, Política e Educação como Prática da Liberdade. No nosso referencial teórico, a reflexão também partiu da ideia de Escofuglia, para quem, embora essas preocupações com o currículo se ramifiquem em temáticas abrangentes, ele diz que as reflexões de Paulo Freire têm como foco central essa questão gnoseológica que embasa as relações educador-educando, permeadas pela conquista do conhecimento e pelo processo de ensino-aprendizagem. Daí, vale-se também a importância que o pensamento político-pedagógico de Paulo Freire dá à preocupação com a natureza humana, com o cuidado, que é também essencial, é um tema essencial na educação e enfermagem, na enfermagem em si. Então, Paulo Freire nos diz que, mais ao lado das certezas históricas em torno das quais devo estar sempre aberto à espera da possibilidade de revê-las, eu tenho certezas ontológicas também, certezas ontológicas social, historicamente fundadas. Por isso é que a preocupação com a natureza humana se acha tão presente em minhas reflexões, com a natureza humana constituindo-se na história mesma e não antes ou fora dela. De acordo com a reflexão que nós fizemos, olhando para esse documento, parecer técnico, a partir das leituras, no embasamento das leituras do pensamento de Paulo Freire, nós concluímos que, por considerar a singularidade de cada ser humano, formando assim a diversidade humana, o cuidado, ele é principiado como atividade essencial da enfermagem, porque esta é uma profissão das interações humanas. Com isso, entende-se que a educação e a enfermagem faz parte de uma totalidade na qual tanto o educador quanto o educando e o paciente devem ser considerados nas interações que realizam, como seres humanos históricos, sociais, culturais e políticos. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que nós utilizamos no presente trabalho. Então, agradecemos a oportunidade. Obrigada. Olá, me chamo Edjane
e junto com a Ana Paula escrevemos um resumo para esse evento que se chama Ensino Remoto no Colégio de Aplicação da UFRR, Estratégias Pedagógicas para a Construção do Conhecimento. Pensando nessa nova conjuntura que a gente está vivendo com a chegada do Covid-19 e a paralisação das aulas em todas as instituições, e no Colégio de Aplicação não foi diferente. No dia 17 de março de 2020, nós, do Colégio de Aplicação, encerramos nossas atividades devido ao Covid-19 e a partir daí começamos várias discussões para saber como que a gente ia tratar o ensino a partir dessa nova conjuntura. E depois de várias discussões, conversas e reflexões, nós chegamos a um ponto de que nós iríamos iniciar o ensino remoto utilizando as metodologias ativas, onde esse aluno ia ser o protagonista do seu conhecimento e nós, professores, iríamos mediar esse conhecimento. Tendo em mãos a metodologia que seria utilizada, nós passamos a buscar como que seria esse ensino para esses alunos. E a partir daí nós decidimos usar o SIGA, que é o sistema da universidade. Todos os alunos foram cadastrados, tiveram cursos de como utilizar e os professores também já utilizavam no ensino médio. E aí os professores do ensino fundamental 1, anos iniciais, e fundamental 2, anos finais, também participaram desse aprendizado sobre utilizar essa nova ferramenta. Para nós é um desafio gigantesco esse ensino remoto, né? Que precisamos a cada momento compreender, estudar e refletir sobre essas novas ferramentas e como chegar esse conhecimento para o nosso aluno, que é o nosso ponto principal. E aí o Colégio de Aplicação, né, nós decidimos os professores usar blocos. E o que são esses blocos? Toda semana os alunos têm algumas disciplinas. Por exemplo, nós temos 3 blocos, bloco 1, bloco 2 e bloco 3. O bloco 1 está, por exemplo, as disciplinas de língua portuguesa, inglês, filosofia e biologia. Então, nessa semana, esses alunos irão utilizar e irão estudar essas 4 disciplinas, né? Esses professores colocam o material no SIGA, os alunos têm um acesso durante uma semana e nessa semana os professores também podem fazer uma interação usando uma plataforma onde eles têm uma interação online com esses alunos. Fica a cargo do professor usar qual plataforma ele gostaria de utilizar. E aí, como são 3 blocos, esses alunos sempre estão estudando, né, durante essas semanas. E com isso a gente tem uma aproximação desse aluno, esse aluno consegue, né, receber todas as informações necessárias para o seu aprendizado e a gente consegue observar o quão esse aluno está aprendendo. Então, ao discutir, ao refletir como a gente ia alcançar esses nossos alunos, a metodologia ativa veio para aproximar professor e aluno nesse momento onde o aluno não tem a presença, não tem o professor presencial, mas ele consegue buscar, a partir do material doado pelo professor, compreender esse conteúdo. Nesse momento, nós queremos que os nossos alunos busquem, leiam e reflitam sobre esse aprendizado. Então, eles são os construtores do seu próprio conhecimento e nós, professores, estamos lá para mediar esse conhecimento. E com isso, nós buscamos diminuir esse abismo enorme da educação nesse momento tão complexo que estamos vivendo. Obrigada. Olá a todas as pessoas, me chamo Eli de Matos Araújo, sou discente do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Roraima e estou aqui para apresentar o trabalho Tempos e Espaços na Educação Musical, a formação de acadêmicos docentes do curso de licenciatura em música da Universidade Federal de Roraima. E sobre essa questão, gostaria de falar que esse trabalho foi realizado a partir da pesquisa de mestrado em andamento que estou realizando sob a orientação da professora doutora Jéssica de Almeida. Sobre a questão dos tempos e espaços da formação docente, trago esta imagem que retrata a minha trajetória desde aluno dos cursos de músicas em instituições que eu participei, até a minha formação como docente
no curso de licenciatura em música que ainda está em andamento. Sobre essa questão dos tempos e espaços da formação docente, Flores nos traz que os futuros professores possuem um conjunto de crenças e de ideias sobre o ensino e sobre o que significa ser professor que interiorizaram ao longo da sua trajetória escolar. A partir dessa questão levantada por Flores, passei a refletir sobre o quanto eu trago em minhas práticas docentes as questões que enraizei ainda quando aluno, ao perceber a atuação docente dos meus professores. E lembrando que a formação é um processo contínuo em que a gente se encontra a todo momento, não é mesmo? Perpassando tempos e espaços, percebendo diferentes contextos, diferentes questões a serem levantadas. Sobre os tempos e espaços da formação docente, Belloc nos coloca a questão da formação de professores, não é mesmo? Quando a meta é a formação de professores para o ensino de música, sobretudo na educação básica, além de se preocupar com conteúdos, o projeto formativo implica compreender como as aulas de música se articulam ao espaço escolar e contribuem para as aprendizagens dos estudantes para o desenvolvimento da educação musical como processo. Então, temos aí as colocações de Belloc referente à educação musical na escola básica. É interessante a gente lembrar que tempos e espaços têm uma dinâmica muito rápida, né? E sobre essas questões, o professor de hoje não vai ser o professor que vai estar nas aulas do amanhã, não é mesmo? Hoje temos um público de alunos, amanhã teremos outros. Eu tinha certas convicções como aluno, que hoje, como professor, eu mudei tais convicções. E essa dinâmica contínua da formação é que traz sempre essa questão do pensar os tempos e espaços que estamos nos colocando como professores, nesse caso de música, para contextualizar a nossa prática às demandas sociais daquele instante que estamos atuando. Sobre a formação docente numa perspectiva da interculturalidade, Belloc ainda traz a questão da formação de professores sobre a questão de o fato da não passividade precisa ser objeto de estudo na formação profissional de professores, no sentido de que sejam promovidas formas mais críticas de compreensão entre o espaço formativo e as necessidades formativas profissionais. Nesse contexto da não passividade, também Queiroz nos traz a questão da interculturalidade como possibilidade de conflito, mas o conflito trazido pelas diferenças, em que com o diálogo possamos respeitar as diferenças, colocar diferenças no mesmo ambiente e que aqueles diferentes possam interagir entre si com respeito. Então, nesse sentido, pensar além da não passividade, mas a possibilidade de conflito, ok? Um conflito para termos a diferença como uma questão a ser respeitada, a partir do diálogo. E Queiroz ainda coloca que pensar em uma formação intercultural em música implica evocar, reconhecer e interagir com o amplo universo da diversidade. Os sujeitos que fazem música, as estéticas que configuram as estruturas sonoro-musicais e os significados que esses fenômenos ganham em seus contextos específicos. Então, entra naquela questão. A atuação docente está contextualizada com o local que ela está, né? E possibilitar que, a partir do diálogo, os conflitos estejam presentes por fazerem parte da diversidade. Boa tarde, é com grande satisfação que irei apresentar a nossa pesquisa nesse primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRR. Meu nome é Elisângela Andrade do Nascimento. Essa pesquisa é uma pesquisa em andamento, orientada pelo professor Pedro Menin, intitulado O papel do professor no processo ensino-aprendizagem do aluno indígena e produções das reuniões da AMPED entre 2000 e 2017. Tendo em vista que a educação indígena, ela faz parte de um processo de lutas
pelo direito de ser e permanecerem na sua diferença dos povos indígenas, que esse direito ele foi consagrado na Constituição Federal de 1988 e que a educação ela foi por muito tempo um instrumento de assimilação e integração desses povos à sociedade nacional, com o fim de negar sua identidade e também o seu modo de ver e entender o mundo. Nós trazemos hoje como problema de pesquisa a prática educativa analisada nas produções da ANPED tem levado a um comprometimento no processo de ensino-aprendizagem do aluno indígena? Para essa compreensão, nós iremos estudar o papel do professor no processo de ensino-aprendizagem do aluno indígena e produções da ANPED entre os anos 2000 a 2017 e, como objetivo específico, identificar as produções sobre a didática de docentes de cursos superiores fora da educação indígena, mas que tenham a presença de discentes indígenas. Porque a didática, ela fornece ferramentas técnicas, metodológicas e científicas para o professor ensinar, mas o ensino ele só se realiza na aprendizagem. E estudar como se dá esse processo na sala de aula multicultural é bastante interessante. Iremos também estudar os desafios e dificuldades enfrentados pelo professor na prática docente nessa mesma sala de aula e investigar nas produções o debate sobre o diálogo intercultural e os questionamentos aos padrões universais de educação, compreendendo que o que a nossa sociedade entende por direito universal à educação, né, muitas vezes não é assim compreendido por alguns povos indígenas, como demonstrou Lúcia Bruno em uma pesquisa que ela fez há algum tempo. A metodologia ela parte da abordagem qualitativa, por buscar responder questões que não podem ser quantificáveis, e os instrumentos utilizados são bibliográfico do tipo estado do conhecimento e documental. Como referencial teórico, nós iremos utilizar Luciano e Gruppioni, que são referências na educação diferenciada indígena e também na educação superior indígena, Freire e Saviani, que abordam a prática educativa, a inclusão, a autonomia e emancipação, Candal e Pimenta, que falam da didática de um modo geral, e da didática multidimensional, a partir de uma perspectiva política e social, que possibilita a constituição da didática e sua relação com a transformação da realidade escolar, tendo em vista que a gente está falando de uma educação intercultural, então a escola ela vai se transformando e a didática multidimensional ela vem questionar uma didática que, de certo modo, era padronizada. E como consideração final, nós trazemos o intuito dessa pesquisa de mapear e examinar a produção no campo em educação superior indígena, que foque na prática docente, no diálogo intercultural e questionando os padrões universais de educação. Entendemos que esses dois pontos são essenciais, que marcam a prática pedagógica, perpassando as noções de inclusão mediada pelo Estado e de autonomia e protagonismo tão perseguido pelos povos indígenas. Essa é a nossa pesquisa. Muito obrigada. Meus cumprimentos a todos e a todas. Eu me chamo Kátia Rufino Pereira, sou docente de cursos de educação superior no estado de São Paulo e é com muita satisfação e uma honra para mim poder participar do primeiro seminário do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Roraima, no eixo de discussão Educação no contexto atual, possibilidades e desafios para a formação, práticas docentes e inclusão.
Um tema bastante complexo, né? Mas muito instigador a nós educadores e muito importante. Contribuo com um trabalho intitulado como Educação Contemporânea, um Direito Leiloado. Esse estudo é fruto de uma reflexão do papel da educação e da escola no momento atual. Percebemos que a educação caminha em uma direção oposta e a escola se tornou um meio promissor ao sistema neoliberal. E isso nos conduz a uma importante reflexão. O Estado, não inocentemente, vem delegando a sua responsabilidade sobre esse direito humano, fundamental e social. E assistimos durante a nossa vivência, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, a perda do espaço do Estado, regidas pela omissão e desinteresse, e que contribuem diretamente aos interesses de uma minoria. Refletir sobre a educação no contexto político-educacional e o papel da escola e os seus desafios na aprendizagem é fundamental. Além de discutir os seus currículos e a prática do docente. O estudo ele revela que a educação, apesar de ser um direito, ele não é igualitário. E o fato do aluno estar em sala de aula não garante a equidade de direitos. A escola poderá se tornar um incremento à desigualdade social. Os processos avaliativos, como mecanismos regulatórios, a competitividade, permeiam esse processo de ensino-aprendizagem e despersonalizam ainda mais a educação. O empoderamento dos alunos e dos docentes com vistas à emancipação desse sujeito. E que sujeito? Sujeito professor, sujeito aluno, sociedade, se faz necessária para que a gente possa caminhar numa mudança. A educação, enquanto direito igualitário e formador de cidadãos livres e conscientes, tem muito a avançar. E o seu maior desafio é vencer a forte influência capitalista na educação. Discutir as políticas educacionais é fundamental para a mudança neste cenário. Espaços como esse, para nós educadores e a sociedade, são fundamentais, pois são caminhos que, apesar dos desafios no qual enfrentamos, sim, nos levam, nos motivam àquilo que a gente acredita, que é a educação para todos, a educação enquanto direito igualitário. Vencer a influência capitalista é um desafio, assim como em todos os contextos da sociedade. E a educação não está fora deste cenário. Por isso, o caminho é a conscientização de que a educação é um direito fundamental a todo cidadão brasileiro. Obrigada pela participação neste importante evento e espaço de discussão social. Muito obrigada. Olá, eu sou Marlise Márcia Trebieri. Estou aqui para apresentar o trabalho com o título Formação Continuada de Professores em Rorainópolis, Aspectos e Desafios. Este trabalho é resultado da pesquisa do mestrado acadêmico em Educação da Universidade Estadual de Roraima e tem como objetivo compreender o processo de formação continuada dos professores, desvelando as concepções que a fundamentam e tendo seu locus de pesquisa nas 3 escolas estaduais da sede do município de Rorainópolis, Roraima. A metodologia está alicerçada sobre o aporte teórico-metodológico do materialismo histórico e dialético, a qual permite compreender que a totalidade abrange questões históricas, documentos oficiais e o movimento do processo formativo dos docentes da educação básica. E assim, vem responder ao nosso problema de pesquisa,
como vem ocorrendo o processo de formação continuada dos professores no município de Rorainópolis e qual a concepção de formação continuada é verificada. Então, configurando-se numa pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Os sujeitos da pesquisa foram 3 coordenadores pedagógicos das escolas e o coordenador do centro de formação, que concederam entrevistas semi-estruturadas, além de 15 professores que responderam ao questionário com questões abertas e fechadas, aplicado no último bimestre de 2020. Como resultado das análises, foi possível observar que a formação continuada oferecida pela Secretaria de Educação e pelas escolas não está pautada na epistemologia da praxis, mas ela segue orientações do conjunto de documentos oficiais baseada na pedagogia das competências. A formação de alguns poucos educadores dentro da perspectiva crítica emancipadora foi alcançada provavelmente nos cursos de mestrado ou eventos que participaram fora da escola. A Secretaria de Educação e o CEFOR, eles não possuem propostas de formação continuada específicas para atender aos professores do município de Rorainópolis de forma presencial. Estes foram contemplados parcialmente no período da pandemia, quando foram ofertados os cursos em sistema remoto. As escolas promovem encontros pedagógicos semanais ou quinzenais, seguindo as normas e cargas horárias instituídas. Mas a formação continuada ela não é o foco desses encontros. São raros os momentos voltados a estudos, e estes não possuem intencionalidade de transformar-se em praxis educativa. A realidade socioeducacional não é problematizada e discutida, e não há uma reflexão crítica emancipadora sobre o fenômeno educativo. Então, a nosso ver, a formação continuada ela se apresenta de uma forma muito tímida e com limitadas contribuições no processo formativo. Muitas vezes, as ações implantadas elas partem do olhar dos gestores estaduais e desconsideram as reais necessidades formativas dos professores, apresentando um caráter compensatório e ações imediatistas, com políticas que traduzem as intenções do poder público, adequando estas formações de professores às mudanças no mercado de trabalho, uma concepção que considera a educação como uma alavanca para o desenvolvimento da economia. No discurso dos professores estão presentes conflitos e contradições, tanto é que o conceito dos professores gera embates entre concepções pragmáticas e a perspectiva de impulsionar a emancipação humana, refletindo assim a conjuntura na qual o profissional está inserido, da educação organizada por competências, e diante da prescrição de um currículo padrão de qualidade nos parâmetros da globalização e do gerencialismo neoliberal. O desenvolvimento deste trabalho nos levou, então, a compreender os principais aspectos e desafios encontrados na formação continuada dos professores do município de Rorainópolis e permitiu a constatação da necessidade de se ampliar e elevar a qualidade da formação destes profissionais. O tema do nosso trabalho é Saberes Amazônicos no currículo do curso de Pedagogia da Universidade Estadual de Roraima. Faz parte deste trabalho João Paulino da Silva Neto e eu, Leandro Rafael Solomão Aquino. O objetivo deste trabalho foi analisar o eixo teórico formativo nos currículos dos cursos de licenciatura das IES, que são Institutos de Ensino Superior Pública de Roraima. Demos ênfase para o currículo do curso de Pedagogia da Estadual de Roraima, Para tanto, problematizamos a seguinte pergunta: de que forma os currículos acadêmicos contemplam os saberes amazônicos nas licenciaturas das IES em Roraima? Essa pesquisa desenvolveu-se em 2 níveis, método interpretativo, metodologia quali quantitativa, Os instrumentos foi documental, com análise dos livros e artigos científicos, Analisamos os curriculares dos professores da Estadual de Roraima. Como instrumento de pesquisa também analisamos as referências bibliográficas e documental. Foi feita uma pesquisa, análise de contexto no PPC do currículo
do curso de Pedagogia da Estadual de Roraima, né, campus Boa Vista. Análise de dados, identificando os campos semânticos das palavras geradoras para construir as categorias analíticas, da Silva Neto, 2012. Frisa-se que esse trabalho ele é parcial, ele começou no PIC, Projeto de Iniciação Científica da Universidade Federal de Roraima, não é? É uma análise parcial, porque precisa ser analisado as outras licenciaturas da Estadual de Roraima, né? E feita essa análise em PPC do currículo do curso de Pedagogia da Estadual de Roraima, identificou-se que a carência dos saberes amazônicos no PPC. Na análise do currículo Lattes, poucos são os professores que trabalham os saberes amazônicos dentro do curso de Pedagogia da Estadual de Roraima, né? O contexto amazônico do Lavrado do Estado de Roraima não requer um olhar sensível, né, para que o eixo cultural e linguístico possam ser percebidos e ser integrados ao currículo dos cursos das licenciaturas das IES públicas do Estado de Roraima, não é? E para também formação dos futuros profissionais em educação do Estado de Roraima, não é? Boaventura de Souza Santos diz que discutir a ecologia de saberes amazônicos nos capacita uma visão mais abrangente tanto daquilo que conhecemos como daquilo que desconhecemos, e também nos previne de que aquilo que não sabemos é ignorância nossa e não ignorância geral, não é? Propõe-se que esse trabalho seja aprofundado e que os resultados dessa pesquisa possam auxiliar as IES públicas do Estado de Roraima numa reflexão educativa e inclusiva curricular do Estado de Roraima, não é? Então, esse trabalho é parcial e pretendemos aprofundá-lo em outro momento na análise curricular das licenciaturas da Estadual de Roraima, não é? Para saber se esses currículos de outras licenciaturas eles trabalham os saberes amazônicos, não é? Porque vivemos num estado transfronteiriço, em uma região do Lavrado, vivemos numa região de Amazônia culturalmente formada por outros povos, outras pessoas oriundas dos estados do Brasil, oriundas da Venezuela, oriundas da Guiana, oriundas de outros países que fazem fronteira com o país, não é? Então, estudar os saberes amazônicos requer que nós, profissionais da educação, tenhamos um olhar sensível a essas pessoas que estão na nossa sociedade, que estão também como nossos alunos nas salas de aula. Então, a gente vai aprofundar este trabalho e traremos em outro momento os resultados dessa pesquisa. É isso, muito obrigado. Cordiais saudações, prezados e prezadas. Eu sou Manuel Namba, estudante de nacionalidade angolana, e sou bacharel em Humanidade e sou licenciado em Pedagogia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Unilab, arrolado no estado do Ceará. A temática de hoje ela debruça sobre o papel da docência negra na produção do saber na Unilab, ruptura epistemológica. Bem, adentrando então na introdução, a Unilab é uma instituição de ensino localizada no estado do Ceará. Ela foi construída através da cooperação Sul-Sul, isso no governo do ex-presidente Lula da Silva, a partir da lei de criação número 12.289, de 20 de julho de 2010. Ela então é composta por 5 países da África, né? Países esses que falam a língua oficial portuguesa, nomeadamente Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Esses países, então, a partir dessa cooperação, os seus cidadãos, muitos deles fazem parte dessa universidade, onde tem, então, a diversidade cultural, diversidade linguística e, então, essa diversidade do saber também.
Então, neste estudo, propomos analisar o papel do docente negro na produção de conhecimento e na descolonização de saberes, procurando contribuir para a formação de um sujeito pensante a partir da Lei 10.639/3, isso é, do ano 2003. A metodologia desse estudo, ela cinge-se pela pesquisa qualitativa, através de estudos de autores que então estão aqui elencados, nomeadamente Rebecca Mejer, 2019, Matilde Ribeiro, 2018, Basilele Malomano, 2018, Geraldine de Costa Silva, 2013, Nilma Lino Gomes, 2012, Petonila Beatriz Gonçalves Silva, 2009, José Carlos Libano, 2004, sim, melhor dizer. Esses estudos ajudaram então a compor esta temática e trazer então uma reflexão muito mais abrangente em torno daquilo que é o papel do professor negro enquanto um sujeito que carrega de saberes e que esses saberes muitas das vezes são silenciados e subalternizados a partir de uma hegemonia instaurada na humanidade. Então concluímos que a Unilab, ela, além de ser uma universidade integracional, a partir desses processos coloniais, os estudos dela, ela adentra na decolonialidade. Isso é partindo então nos estudos endógenos dos países afro-brasileiros e africanos. Então, frisa-se que a grade curricular do curso de licenciatura em pedagogia é afrocentrada. Ela é afrocentrada por quê? Porque baseia-se na formação de docente, isso é, docentes que primam pela afrocentricidade. A afrocentricidade são os estudos voltados à cultura, aos hábitos, aos costumes dos povos africanos que noutrora foram trazidos pelo Brasil e, não obstante, também estuda-se muito a questão do Brasil enquanto um povo de múltipla cultura. Daí, a Unilab também estuda a questão de educação étnico-racial, o lugar do negro e os saberes que esses povos acarretam. Então, acreditamos que uma docência negra ela deve primar pela luta de educação racial, mas incluindo todos os povos silenciados, esses povos que noutrora não tinham fala. Então, por fim, a partir da Lei 10.639/3, nós percebemos que a Unilab ela veio quebrar com a hegemonia curricular do ensino ocidental, primado então nas instituições afro-brasileiras. A partir dessa lei foi inserido então estudos voltados à África, mas não obstante, essas histórias da África contadas nas escolas, de certo modo, ainda acarreta algumas vezes de preconceito, como nos trata Nilma Lino Gomes. E esses preconceitos voltados à África, alegando que a África é apenas um país, mas a África tem diversos países, são 54 países, e países multiculturais, países ricos de recursos, ricos de pessoas que têm intelectualidade, que ajudam então a transgredir e a ter um pensamento crítico voltado à realidade. Então, esse estudo é importante na medida em que trazemos a ruptura epistemológica para trazer novos saberes do povo silenciado. Aqui estão nossos agradecimentos, primeiramente a Deus Todo-Poderoso e ao programa de pós-graduação, que nos ajudou então a fazer parte deste lindo projeto e que de certa forma nos ajudou a partilhar conhecimentos que poderá servir então de aprendizados para todos quanto irão participar neste evento. Muito obrigado, estamos aqui para partilhar nas próximas oportunidades. Olá, meu nome é Gardênia Félix, eu sou mestranda no programa de pós-graduação em Educação e o trabalho aqui apresentado é Pressupostos Histórico-Filosóficos da Estatística na Pedagogia e Psicologia. Ele é fruto de leituras e pesquisa para a dissertação. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico para que a gente pudesse identificar a história da estatística, e suas contribuições para a área de educação, com foco na sua aplicabilidade e os desafios nos cursos de psicologia e de pedagogia.
Então, por que estudar estatística, né? Então, na sociedade que nós vivemos, o mercado de trabalho tem exigido competências, né, voltadas para a capacidade de pesquisar, de inovar e de produzir informação. Então, a educação estatística, ela tem como prioridade a formação do cidadão, né, para que ele possa fazer uma seleção consciente e crítica, né, no processo de tomada de decisão, com base em fontes confiáveis e que ele possa, que seja efetiva, né, a sua participação na sociedade. Outra contribuição da estatística são nas áreas profissionais e científicas, né? Porque ela possibilita fazer uma leitura do mundo de uma forma mais eficaz e consistente. As ações de combate à pandemia de Covid-19, ela mostrou ao mundo o quão a estatística tem apoiado, né, essa construção de critérios, né, do tratamento, da vacina, da construção da vigilância epidemiológica, né? Então, assim, mesmo com toda essa sua importância, o ensino de estatística ela tem dificuldades, né? Porque muitos dos alunos brasileiros eles têm dificuldades com a matemática. Então, em 1997, 1998, através dos parâmetros curriculares nacionais, né, a educação estatística ela vai estar presente a partir da educação básica, né, na área de tratamento da informação, que é um bloco de conhecimento de conteúdos de matemática para os anos iniciais, do ensino fundamental e que aborda apenas os estudos da grandeza e das medidas. Então, voltando para o nosso estudo, o que se constatou foi que as diretrizes curriculares do curso de pedagogia elas sofreram reformas ao longo da sua história e em que em alguns momentos o ensino de estatística, né, foi mais dado mais destaque, e em outros momentos foi deixado em segundo plano. E também que quando existe essa disciplina no currículo, né, eles dão mais ênfase aos procedimentos do cálculo, né, também no currículo geralmente só tem uma disciplina de estatística. Então, o que se percebe é que eles estão mais preocupados com o cálculo, né, com a questão muito mais matemática da disciplina e não nos conceitos e o entendimento de onde esse profissional, né, esse futuro profissional, vai poder utilizar a estatística. Então, na psicologia, a estatística ela é a base da psicometria, que é uma área da psicologia que busca mensurar as características psicológicas dos indivíduos, né? Ela utiliza testes psicológicos, que são ferramentas que têm que possuir confiabilidade, autoobjetividade e precisão. Então, a estatística ela tem uma grande relevância para o desenvolvimento das atividades científicas e profissionais do psicólogo, mas às vezes ela é mal empregada por alguns pesquisadores. Também percebeu-se a escassez nas mais diversas áreas de conhecimento sobre pesquisas em ensino e aprendizagem de estatística. Olá pessoal, boa tarde a todas e a todos os participantes do primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. Eu sou Claudinaro Reis, mestrado em Educação pela Universidade. É uma satisfação imensa poder contribuir com este seminário, através da apresentação do resumo do meu trabalho, na qual faz parte da linha de pesquisa 1, Formação de Professores e Práticas Educativas. Essa é uma proposta que está em andamento, sob a orientação do professor Sérgio Luiz,
A proposta de trabalho tem como título Educação Indígena em Séries Iniciais na Comunidade Kanauani. Aí, diante disso, o meu problema de pesquisa traz a seguinte indagação: quais os diferentes saberes que os professores têm construído a partir de sua prática docente? Isso tem levado a um comprometimento no processo de ensino-aprendizagem do aluno indígena. O meu objetivo geral é analisar como se efetiva a prática docente dos professores que atuam nas séries iniciais do 1º ao 5º ano da Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, seguido dos específicos, que é identificar os desafios e dificuldades enfrentadas pelos professores nas práticas docentes em uma sala de aula multicultural. Em seguida, entender como são pensadas as práticas pedagógicas dos professores do Ensino Fundamental 1 da Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete e, por último, evidenciar como se dá a relação entre orientações oficiais e o que de fato ocorre nas escolas, aliás, na escola, acerca da prática pedagógica desenvolvida pelos docentes. Aí o meu referencial teórico está baseado em Maria Amélia, 2012, Luciano, 2006 e Saviani, 2006. Maria Amélia destaca as contribuições da pedagogia à prática docente, que tem por finalidade investigar as possíveis contribuições da pedagogia à prática docente, que resgata alguns dos sentidos construídos desde os primórdios dos processos históricos das reflexões e das práticas pedagógicas, sentidos que parecem ainda hoje relevantes para a pedagogia. E Luciano fala da educação escolar indígena, que a educação escolar indígena diz respeito aos processos de transmissão e produção dos conhecimentos não indígenas e indígenas por meio da escola, que é uma instituição própria dos povos colonizadores. E Saviani destaca que a aprendizagem passou a ser o alcance de pontuação e de resultados. O autor acredita ter sido nesse período que a ênfase do ensino deixou de ser exclusivamente a aprendizagem e passou a ser alcance de pontuações e de resultados. A metodologia de ensino traz uma abordagem mista, tanto qualitativa como quantitativa. Um ambiente de pesquisa é a Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, que fica localizada na comunidade Kanauani, município do Cantá. A escola pertence à Rede Estadual de Ensino, Rede Estadual de Ensino do Estado de Roraima, cuja clientela constitui-se de alunos indígenas, Macuxis e Wapixana. Os sujeitos principais da investigação são professores titulares das séries iniciais do Fundamental 1. A técnica da coleta de dados, no primeiro momento será feita uma observação das práticas docentes, dos professores indígenas, e no segundo momento iria aplicar um questionário online, através do Google Formulário, para entender e compreender como ocorre o processo de ensino-aprendizagem dos professores, e no terceiro momento fazer uma análise da atuação dos professores, através de uma entrevista. E a análise de dados, que ocorrerá por meio de uma análise textual discursiva. Aí as minhas considerações finais, que o estudo tem o intuito de refletir sobre a formação dos professores indígenas, na tentativa de compreender como se efetiva a prática docente em sala de aula dos professores das séries iniciais da Escola Estadual Indígena Tuxaua Luiz Cadete, identificando em que medida a prática desenvolvida pelos professores vem despertando o interesse e, consequentemente, o aprendizagem do aluno indígena da escola, no âmbito da comunidade, como seus efeitos estão desenvolvidos e são perpassados. E, a partir disso, se faz necessário pensar em ações de formações que deem uma clareza aos futuros profissionais da educação indígena, para lidar com inúmeras interfaces da educação. O trabalho ainda está em andamento, faltam algumas etapas, muitas leituras, escrever alguns capítulos, mas a princípio é isso que eu tenho a contribuir com vocês. Boa tarde a todos e a todas, meu nome é Robson Veríssimo, eu sou mestrando em Educação pela Universidade de Ibirapuera, sou licenciado e bacharel em Geografia pela USP e sou professor de Geografia no ensino básico da rede privada de São Paulo há mais de 15 anos.
Hoje eu venho compartilhar com vocês um estudo derivado da minha pesquisa de mestrado, denominado Autonomia a Serviço de Quem? Uma análise das noções de autonomia na BNCC à luz de Paulo Freire, nada mais justo considerando o centenário Paulo Freire. A nossa problematização é a seguinte: quais são as noções de autonomia presentes na BNCC e quais os seus possíveis desdobramentos nos rumos que vêm sendo definidos para a educação brasileira? E o objetivo é analisar as noções de autonomia no documento à luz do pensamento freiriano. O fato é que na BNCC há 86 ocorrências do termo autonomia e o número sobe para 142, caso consideremos as variantes autônomo, autônomo, plurais e por aí vai. Não há, contudo, nenhuma única menção a Paulo Freire nas 600 páginas da base. Então, questiona-se, que noções de autonomia permeiam o documento e a quem essa formação favorece, a quem esse tipo de formação favorece. A grande inspiração veio do próprio Freire na sua obra Sombra desta Mangueira, onde ele cita: minha compreensão da fome não é dicionária. Ao reconhecer a significação da palavra fome, devo reconhecer as razões de ser do fenômeno fome. É necessário investigar as razões do fenômeno e não se restringir a ele. Portanto, para isso, a primeira etapa foi a categorização das ocorrências do termo autonomia e das suas variantes por meio de análise documental em diferentes contextos. A princípio, foram determinadas 5 categorias, mas em função das especificidades das ocorrências de autonomia em leitura e produção textual na área de linguagens, repetição dos termos, tabelas que vão copiando sempre a mesma frase, optou-se por trabalhar com 4 categorias: mercado de trabalho, saber fazer, vida em sociedade e pensamento crítico, sendo que mercado de trabalho, mesmo tendo menos de 6% das ocorrências, revelaram-se as ocorrências mais significativas para o contexto no qual a base é produzida. A segunda etapa foi a análise dos resultados da categorização das ocorrências do termo autonomia e suas variantes e de sua contextualização a partir da perspectiva freiriana. Lembrando que quando falamos da perspectiva de autonomia para Freire, nós estamos pensando sempre na possibilidade de atuação sobre o mundo, sobre a realidade, e não uma autonomia que esteja voltada a interesses aí simplesmente de um avanço neoliberal, o que Freire chamaria aí de uma grande malvadeza. Então, o primeiro ponto que chama atenção é a ausência de uma unicidade teórica. E essa ausência de unicidade teórica acaba revelando a intencionalidade da produção da base. O segundo ponto é uma autonomia voltada aí aos desafios da sociedade contemporânea. É uma expressão apresentada, mas que traz uma noção de uma realidade pré-determinada, de uma realidade imutável. Então, essa realidade do mundo do trabalho neoliberal, ela é posta como algo absoluto. E, portanto, traz a naturalização de uma realidade de contradições, um alinhamento, uma perspectiva de autonomia para a competitividade, para o individualismo, uma noção de autonomia associada ao sucesso monetário e, portanto, a culpabilização do indivíduo pelo seu fracasso frente a essa realidade neoliberal. Por todo esse contexto, como garantir uma inserção crítica e consciente no mundo atual, algo que está presente na base, quando a lógica que impulsiona as reformas educacionais em curso é a mesma que precariza e elimina as possibilidades justas de atuação profissional desse jovem em formação. Então, nossas considerações finais são que, ao inserir o educando no paradigma das necessidades de adaptação ao novo mundo do trabalho como um elemento explicativo e condicionante de sua realidade, as possibilidades de desenvolvimento pleno do exercício crítico da capacidade de aprender se tornam limitadas. Acaba, portanto, por tornar objeto da aprendizagem aquilo que o educador mais criticou em sua obra: uma educação que subdimensiona o trabalho docente, reduz a autonomia do educando ao desenvolvimento de maior adaptabilidade às contradições impostas pela mesma lógica excludente que orienta a produção do documento. Obviamente, em função do nosso tempo curto, não dá para especificar muito mais o estudo, mas espero que tenha contribuído de alguma forma. Fica aqui o meu e-mail e espero que possamos nos encontrar em breve para uma conversa construtiva. Abraços a todos, abraços a todas. Até a próxima. Eu sou Arilton Galvão Pimentel,
da Universidade Autônoma de Assunção. Quero apresentar nesse momento o trabalho intitulado As Avaliações das Aprendizagens, um estudo dos seus efeitos psicológicos causados aos alunos. Nós sabemos que as avaliações das aprendizagens são instrumentos que desde longas datas são utilizados com o objetivo de quantificar o conhecimento do aluno. Este ato tem se mostrado danoso ao sistema de ensino, causando diversos problemas, entre eles as pressões psicológicas que acabam por influenciar nas aprendizagens do educando. A metodologia usada nesse trabalho é um trabalho descritivo de abordagem qualitativa que utilizou-se de dados coletados através de levantamento de campo. O instrumento utilizado foi questionário semiaberto. Nós tivemos uma amostra intencional composta de 54 alunos de 3 turmas do 9º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal. No contexto da pesquisa, a pesquisa realizou-se em uma escola localizada no distrito de Caldas do Jorro faz parte do município de Tucano, que está localizado no semiárido baiano. Nós temos aí na figura 2 a Praça Central de Caldas do Jorro. Caldas do Jorro é um local turístico por conta das suas águas termais de 48 graus. Resultados de discussão. No gráfico 1, nós apresentamos o gosto dos alunos em realizar avaliações. 89% gostam de realizar avaliações em detrimento a 11% que não gostam. Essa predominância de gostar do ato avaliativo, ele está associado à motivação extrínseca, a qual é condicionado o aluno durante o decorrer da sua vida escolar, como aponta Guimarães e Busca em 2002, Apoio Imaginário, 2014. Assim, esse ato avaliativo classificatório, ele acaba sendo danoso ao aluno, causando problemas cognitivos, como aponta Cury. No gráfico 2, nós temos aí os resultados inerentes aos efeitos psicológicos, sobressaindo ansiedade com 68%, nervosismo e ansiedade 18%, nervosismo 6%, medo 4%, sem alterações 2% e outras alterações que não foram citadas pelo participante 2%. Então, o ato avaliativo classificatório, ele causa essas pressões psicológicas que, no entendimento de Ferraz e Houston, 2012, são formas de violência contra o aluno. E essas formas de violência, elas acabam por interferir no cognitivo do aluno, como aponta a Cury 2019. E quando esses atingem o motivacional do aluno, esse acaba perdendo o seu foco na aprendizagem e acaba apresentando os baixos índices, como aponta Scofford 2013. Assim, as alterações psicológicas causadas pelas avaliações das aprendizagens, elas causam outros males, dentre eles a baixa autoestima, problemas nas relações interpessoais ou mesmo a reprovação escolar. Portanto, faz-se necessário que a escola ela adeque suas formas de avaliações aos novos paradigmas avaliativos que são menos excludentes, que causam menos pressões psicológicas aos alunos e que realmente contribuam para a sua formação enquanto um indivíduo. Aqui nós temos as nossas referências e agradecemos por essa oportunidade, passando agora a palavra aos autores que analisarão esse trabalho. Muito obrigado. Caros ouvintes, eu me chamo Luciano Moreira dos Santos Silva. É uma satisfação muito grande estar contribuindo nesse primeiro seminário do programa de pós-graduação da Universidade Federal de Roraima. Venho, através deste, apresentar o meu projeto de pesquisa, onde está vinculado à linha de pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas do programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. O título do meu projeto consiste em Formação Docente, uma análise nas práticas de ensino de matemática dos professores polivalentes no município de Boa Vista, Roraima. Bom, diante disso, a minha problemática da minha pesquisa
consiste em quais as limitações na aplicação dos conteúdos de matemática nas práticas de ensino dos professores polivalentes nas turmas do 5º ano do ensino fundamental no contexto das escolas públicas de Boa Vista, Roraima. Os meus objetivos são: objetivo geral é analisar as práticas docentes no ensino de matemática das turmas do 5º ano do ensino fundamental das escolas públicas de Boa Vista, seguido dos objetivos específicos, que são identificar os conhecimentos matemáticos construídos pelos docentes no decorrer de sua formação profissional. Em seguida, conhecer as estratégias e recursos que são utilizados pelos docentes em suas práticas de ensino de matemática e, por fim, identificar as limitações dos professores nas práticas de ensino de matemática. Esse meu trabalho está baseado em Santos 2015, Gatti Nunes 2009 e Libânio 2015. O Santos 2015 destaca que o ensino da matemática em pleno século XXI ainda constitui um grande desafio aos pedagogos. Já Gatti Nunes 2009 apresenta que a grade curricular do curso de pedagogia, a carga horária da disciplina referente à educação matemática são reduzidas. E Libânio 2015 define que há grandes dificuldades por parte dos professores, tanto no domínio dos conteúdos da disciplina, quanto dos saberes e habilidades necessárias para ensinar os conteúdos. A minha metodologia de pesquisa, ela possui uma abordagem mista, ela é tanto quantitativa quanto qualitativa, né? O ambiente de pesquisa são as escolas municipais de Boa Vista. Os sujeitos são os professores titulares do 5º ano. A técnica de coleta de dados eu vou utilizar duas, que é o questionário online e a entrevista. Esse questionário online eu vou utilizar a plataforma Google Forms. E a análise dos dados, que ocorrerá por meio da análise textual discursiva, ATD. Bom, essa minha análise ela será desenvolvida em 3 etapas. A primeira é o processo de unitarização, onde eu vou pegar os dados coletados e transformar em unidades de significados. Em seguida, eu vou pegar essas unidades de significados e transformar em categorias. E, por fim, vou elaborar os metatextos, onde eu terei uma compreensão acerca do fenômeno estudado. As minhas considerações finais é que esse estudo ele nos possibilitará contribuir para a compreensão das práticas pedagógicas e das dificuldades apresentadas pelos docentes polivalentes no ensino de matemática. Boa tarde a todos. A proposta desse trabalho surgiu da insatisfação de 2 professoras com relação ao processo de contribuição dos professores para o documento curricular do Estado de Roraima. O título é A Voz Silenciada dos Professores na Formação do Documento Curricular do Ensino Médio. Os autores são Roberta Fernandes Vieira, Jacilene Silva da Cruz e Elialdo Rodrigues de Oliveira. O artigo é uma discussão de como foi a participação dos professores na construção do documento curricular de Roraima, o DCRR, que é a BNCC estadual. A elaboração desse documento contou primeiramente com um debate entre especialistas, entidades e órgãos interessados. Após isso, iniciou-se o processo de consulta pública através da participação de alunos e professores por meio de plataformas virtuais em momentos distintos. Nosso problema de pesquisa era exatamente como se deu a contribuição dos professores de ensino médio da Escola Gonçalves Dias no processo de consulta pública para o documento curricular do Estado. Como objetivo geral, nós queríamos saber como aconteceu a contribuição dos professores na consulta pública para a formulação do documento curricular de Roraima. E como objetivos específicos, buscamos identificar a maneira pela qual os professores conheceram o documento e refletir sobre a importância do professor nesse processo de contribuição.
Através de uma abordagem qualitativa fenomenológica, buscou-se compreender a participação dos professores através das interpretações dadas ao fenômeno, que foi a criação do DCRR. Nós fizemos a pesquisa pelo Google Forms e nossa primeira pergunta foi a seguinte: como os professores tomaram ciência do dia da contribuição ou consulta pública para contribuição no documento curricular? Alguns responderam que foi através do gestor, em reuniões, circular, memorando interno, grupos de WhatsApp. A maioria soube informalmente. Um professor relatou que foi com antecedência, o que transparece descaso, pois apenas 2 entrevistados descreveram que a informação chegou até eles oficialmente. Na segunda pergunta, nós questionamos por quais meios os professores conheceram o DCRR. A maioria dos professores relatam que o primeiro contato com o DCRR foi no momento de fazer as contribuições, através da leitura de um colega, no momento de reunião pedagógica, depois do expediente. Por fim, nós perguntamos sobre a importância dos professores no processo de colaboração do DCRR. A unanimidade das afirmativas aponta que os docentes se sentem parte do processo e que, com base na prática diária, podem contribuir significativamente com o documento, pois são eles que o executam em sala de aula. Essa pesquisa conclui que a consulta pública se deu de forma superficial e aligeirada, acontecendo ao mesmo tempo a leitura, a reflexão, a discussão e a contribuição. Sendo assim, a participação não se deu de forma concreta, pois o documento curricular não foi conhecido e discutido profundamente. Os professores sabem da importância do documento enquanto norteador de suas práticas pedagógicas, já que se reconhecem na linha de frente do processo educativo, mas ressaltam que houve uma pseudo-participação legitimada na rapidez do processo e na ausência da voz do professor no documento, visto que esse já estava desenhado e definido em contornos que não se originaram no cotidiano das salas de aula. Olá, sou Hanna Beatriz Maia de Freitas, discente do curso de mestrado em Educação e Cultura, PPG-Duc, UFPA Cametá. O título da minha pesquisa é Cabanagem em Cametá, 1835 a 1840. Outros olhares e novas abordagens no conteúdo escolar. Essa pesquisa em andamento tem por objetivos analisar a forma com que a história da cabanagem é retratada nos livros didáticos e como esse conteúdo é repassado pelos professores das disciplinas de História e Estudos Amazônicos, Refletir a respeito das vertentes teóricas sobre a cabanagem e problematizar discursos hegemônicos e as atualizações já existentes na historiografia. Além de identificar no conteúdo o que mais prevalece em um espaço, em um cenário que circulam versões tanto positivistas quanto críticas, É uma pesquisa do tipo bibliográfica, com análise de obras sobre a cabanagem, dos memorialistas cametaenses e dos materiais didáticos utilizados na sala de aula, com o intuito de identificar as representações nessas obras do movimento cabano. É também qualitativa. A coleta de dados será realizada através de entrevistas semi-estruturada com os professores do ensino fundamental da rede de ensino de Cametá. Já se percebe que há uma mudança na forma cristalizada de apresentar os conteúdos históricos, E, nesse sentido, as novas abordagens, que será buscado apresentar, vem para complementar o conhecimento da região, o conhecimento regional, o que está mais próximo da gente, tendo como palavras-chave cabanagem, conteúdo escolar e representação. Muito obrigada.
Olá a todos e todas, eu sou a Cristiane Antunes Leal, sou professora de Ciências e Biologia na Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu agradeço a participação no primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. E o aceite do meu trabalho, que tem como título o ensino e aprendizagem das biociências com a teoria da autopoiese. Então vamos ao contexto. Sou professora de Ciência e Biologia, lecionando em 7 séries escolares hoje em dia, desde o 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Por isso que eu nomeio de Biociências, onde eu leciono Ciências e também Biologia. Sou formada em Ciências Biológicas. As ciências biológicas, de acordo com os relatos e também com os referenciais teóricos, ela é considerada um ensino abstrato, fragmentado, memorístico e até mesmo descontextualizado pelos estudantes. Por outro lado, os professores também reclamam que os estudantes têm pouca compreensão dos processos das biociências, justamente porque ele é um processo memorístico, fragmentado e abstrato. E olha só a situação que nós estamos vivendo, a incoerência que nós estamos vivendo. Nós estamos numa pandemia e o ensino continua sendo considerado descontextualizado. As biociências têm uma importância no processo de ensino-aprendizagem, até mesmo para se proteger da Covid-19 que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, diante da situação que nós estamos vivendo hoje, que é uma realidade de ensino remoto, que é uma realidade de negação da ciência, as biociências elas têm que se mostrarem, têm a sua importância e acabam se mostrando também fortes no processo de ensino e aprendizagem. Mas existe entrave no seu processo de ensino e aprendizagem. Não é o fato de eu ensinar que significa que o meu estudante, e eu estou falando estudante, estou falando de uma turma de 45 estudantes, ele vai compreender aquele assunto. Dentro dessa minha busca de angústia, por eu ensinar e meus estudantes não compreender os assuntos, dentro das ciências cognitivas, eu tive contato com a teoria da autopoiese, que aí eu trago esses 2 livros aqui. Os livros, são de Humberto Maturana e também de Francisco Varela. Foram esses 2 autores chilenos que fizeram na década de 1960 a teoria da autopoiese. A autopoiese significa autoprodução e, de acordo com a teoria da autopoiese, cada unidade autopoética, ou seja, cada indivíduo, ele é capaz de produzir seu autoconhecimento. E a teoria autopoética, ela considera importante o processo biopsicossocial, ou seja, as emoções, o amor, o lado afetivo. E aí, como é que eu vou juntar, então, o processo de ensino-aprendizagem das biociências com a teoria da autoaprendizagem, quando eu lanço mão, enquanto docente, das estratégias didáticas para o processo de ensino e aprendizagem? Cristiane, me dá um exemplo de estratégia didática. Eu posso utilizar modelos celulares, posso utilizar seminários, posso utilizar sala de aula invertida, posso usar PBL, posso utilizar experimentação, saída de campo, outras metodologias de ensino que vai fazer com que o meu estudante tenha contato com aquele conhecimento e aquele conhecimento venha de fato ser compreendido por ele e não apenas estudado para a prova, que é isso que nós temos visto com muita frequência. As áreas das biociências, os alunos estudam para serem aprovados em uma avaliação. Após essa avaliação, eles esquecem. No momento em que nós estamos agora da pandemia da Covid-19, nós temos que perceber como é importante o processo de ensino-aprendizagem das biociências e que esse conteúdo das biociências não fique apenas no estudante, na unidade autopoética, usando os termos de Maturana e de Varela, mas que seja levado também para o meio social onde o meu estudante ele está inserido. E, de fato, a aprendizagem ela vem ocorrer. E se ela não ocorrer naquele momento, possa vir a ocorrer futuramente, porque ele vivenciou uma experiência e essa experiência foi positiva, como as emoções que ele vivenciou ao fazer uma experimentação, a fazer uma saída de campo, ao apresentar um seminário e outras estratégias didáticas. E cada docente, dentro do seu contexto, ele vai realizar. O meu recorte é o ensino das biociências, mas cada docente pode lançar a mão da sua própria estratégia didática junto com a teoria da autopoética para o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo que você quiser utilizar. Esta é a minha colaboração para o primeiro seminário da pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima. Muito obrigada a todos.
Olá, tudo bom? Esse vídeo faz parte do conjunto de apresentações do primeiro seminário do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Roraima e tem como objetivo a apresentação de um trabalho que tem por título Os Jogos Digitais e o Ensino de História em Boa Vista, Roraima, a criticidade e o seu aperfeiçoamento. Os autores são eu, Ronison do Nascimento de Souza, mestrando do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Roraima, e o Dr. Fábio Luiz de Arruda, professor, docente do corpo também do Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal de Roraima. A apresentação possuirá 2 etapas, na qual a primeira, eu, Ronison, irei falar um pouquinho sobre o processo inicial das pesquisas e a parte metodológica. E no segundo momento, o professor Dr. Luiz irá falar um pouquinho sobre elementos teóricos da nossa pesquisa. A pesquisa faz parte do projeto que eu decidi desenvolver durante o Programa de Mestrado Profissional em Ensino de História da Universidade Federal. E que é importante salientar que esse processo de pesquisa ainda está em desenvolvimento. Bom, no primeiro momento, estabelecemos uma pesquisa, um levantamento bibliográfico em relação a esse tema dentro do Brasil e percebemos que estudar o ensino de história e relacioná-lo aos jogos digitais é uma tarefa que tem sido desenvolvida por alguns historiadores e pesquisadores, mas que ainda carece de mais estudos. Percebemos que em Roraima essas pesquisas ainda não vêm sendo desenvolvidas com muita amplitude. Mas o que motiva essa pesquisa? Bom, percebemos que o historiador ele considera os jogos digitais algo que transpõe os elementos estáticos, ou seja, é algo relacionado a movimentos e mudanças. Os jogos, inclusive mais atuais, eles possuem e se apresentam como instrumentos que possibilitam um desafio, algo, por exemplo, em que o jovem, o adolescente, os nossos alunos, eles estão interessados diretamente. Por isso, a grande inquietação dessa pesquisa é compreender como os jogos digitais podem contribuir para a aprendizagem e a formação da criticidade no ensino de história. Nosso objetivo geral é analisar a contribuição dos jogos digitais para a aprendizagem e a formação crítica no ensino de história. O processo metodológico dessa pesquisa inicia-se com uma profunda revisão da literatura. Na segunda etapa, realizaremos um levantamento com o uso de questionário elaborado pelo Google Forms com perguntas objetivas, procurando compreender os grupos, os níveis, os jogos mais utilizados pelos indivíduos que irão responder. A transmissão desse questionário será através do método bola de neve, pelo qual um indivíduo que joga games do mundo aberto responde e repassa o questionário a outro indivíduo de sua rede de contatos que também utiliza jogos com essa temática, criando dessa forma uma rede considerável de pessoas com faixa etárias e níveis diferenciados. Na terceira etapa, iremos realizar a coleta desses dados, onde iremos desenvolver tabelas e gráficos com as informações que serão muito úteis no desenvolvimento da pesquisa. O projeto, como adiantado, ele está em fase de desenvolvimento, mas acreditamos ser possível a aplicação desse projeto e, consequentemente, a escrita da dissertação, de forma que todas as etapas metodológicas poderão ser completas, inclusive a aplicação desse projeto no Comitê de Ética. Agora, no segundo momento, iremos ficar com o professor Dr. Fábio Luiz, que irá falar um pouquinho sobre a questão teórica desse projeto. Olá! Então, esse projeto do Ronison, ele está em andamento, é claro, está em desenvolvimento, mas é um trabalho muito interessante na medida em que traz elementos pedagógicos aí que podem propiciar o ensino de história de uma maneira diferente, né, fugindo desse elemento tradicional, né? Rapidamente gostaria de dizer, né, dado o tempo, que em termos teóricos, esse trabalho ele se insere dentro da perspectiva dos estudos da consciência histórica, essencialmente desenvolvido pelo Husen, né? E aí nós vamos trabalhando nesse conjunto, né, de perspectivas, segundo a qual o aluno já possui um conhecimento, né, e nós vamos expandir e desenvolver aí nele a consciência histórica através dessa proposta metodológica. Então é isso, muito obrigado.